Você convive com alguém, com uma pessoa que sempre faz você ter a sensação que nada do que você faz é certo o suficiente? Você se sente desgastado, cansado, sozinho, bem para baixo e perde o ânimo e passa a entregar tudo de bandeja para essa pessoa, porque acredita que, de fato, ela faz melhor do que você, que ela conhece mais que você, que ela é mais bem-sucedida que você. E assim segue a vida, às vezes por anos, entregando de bandeja, acreditando naquilo, vem minando uma ideia sobre você, de que você é fracassado, de que você não consegue. Se você se vê assim, saiba que você pode estar sofrendo de manipulação emocional por outra pessoa. Você pode estar sendo manipulado emocionalmente por outra pessoa. Eu sou Ivi Camanduti, psicóloga clínica. Esse é meu canal. Aproveita, aciona o sininho, me segue. Tenho cuidado de pessoas por essa plataforma, no formato de sessão de terapia aberta, psicoeducando gente. E hoje vamos falar nessa sessão de manipulação emocional. Em algum momento da vida, você já sofremos ou já fizemos chantagem, manipulação emocional com alguém. Ivi, mas como assim? Eu nunca manipulei ninguém, eu nunca chantageei ninguém, nunca aconteceu isso comigo. Então presta atenção, porque com certeza já aconteceu com você, de você fazer ou de alguém fazer com você. É muito comum. Mas eu nunca faria isso com alguém. Sei que é feio, gente. Sei disso. Mas não fazemos só coisas bonitas, ou você só faz coisa bonita? Se sonde aí, pensa um pouquinho. Nunca apertou alguém ali para obter ganho ou algo que deseja? Eu não vou dar exemplo aqui do mau comportamento. Comportamento mau eu acho que a gente não precisa incentivar. Mas reflita e se sonde se nunca aí você já exerceu sobre alguém um poder emocional para que você conseguisse ganhar algo. Nós aprendemos e desenvolvemos essa capacidade desde a infância. Quando queríamos a atenção dos nossos pais, e aí a gente fazia aquele movimento de chantagem para que a gente conseguisse aquilo que a gente desejava, e a gente usava daquele rompante emocional de birra, de choro e espernear muitas vezes. E isso a gente traz também para a nossa vida adulta de alguma forma. E por aí vai, até os dias de hoje, isso chega até os dias da vida adulta. O golpe é baixo, mas existe e funciona. Por isso que esse comportamento perdura e a gente refaz e refaz ele tantas vezes. Mas não é bom, não é saudável e existem formas melhores e nós vamos falar disso aqui hoje. A minha intenção aqui, principal, é abrir os teus olhos para você perceber quando você está sendo vítima de manipulação emocional e com isso procurar não usar desse recurso aí como coleguinha, certo? Há formas mais saudáveis de resolver problemas e expressar os nossos interesses, certo? O adulto não vai resolver as coisas manipulando emocionalmente a outra pessoa para obter o que quer. E é na idade adulta que a chantagem emocional passa a ser uma arma de manipulação para alcançar objetivos diretos. A chantagem emocional é mais comum nos relacionamentos amorosos, não só entre amigos, mas entre casais. Então, nos relacionamentos amorosos ela é muito comum e é uma forma de violência e torna o outro um escravo dos desejos e vontades inacabáveis, gente. A chantagem emocional é mais comum nos relacionamentos amorosos e é uma forma de violência que torna o outro um escravo de chantagens inacabáveis por parte de quem chantageia. E gente, isso não tem fim. A pessoa ela adquire uma modelagem comportamental onde ela exerce, ela obtém ganhos, então ela permanece agindo assim, até que quem é a vítima coloque um basta ou escolha não caminhar mais perto. Sabe aquela coisa do tipo assim, faz que fulano já fica satisfeito, entrega logo que ele já para de ficar insistindo. Ou assim ele não vai mais encher o saco? Se isso acontece,
na verdade, a gente acaba entregando primeiro, mas quando isso acontece, essa pessoa, ela vai te escravizar, ela vai te sugar física e emocionalmente. Então não é só a entrega que ele aquieta, não. Presta atenção, porque nessa entrega existe um movimento de manipulação e existe um comportamento que vai perdurar por tempos e tempos e tempos e não tem fim. Essa pessoa vai sugar de você física e emocionalmente, não tem fim. Isso não é saciável, é uma busca eterna, mesmo porque a pessoa que exerce essa manipulação, ela tem um vazio dentro dela que ela tenta suprir de determinadas formas, e isso fala muito mais sobre quem manipula do que sobre quem está sendo manipulado. Gente, fazer um charme, negociar, entrar em acordo é saudável dentro de um relacionamento e faz parte da convivência a dois. Cabe aprender a distinguir o que são combinados do que são jogos de manipulação. A chantagem, a manipulação emocional, quando não identificada precocemente, ela reprime a liberdade e o livre-arbítrio do outro. Então não é só uma negociação, uma conversa, um acordo entre as partes. Quando existe a chantagem emocional, quando existe a manipulação emocional, ela vem para reprimir a liberdade e o livre-arbítrio da outra pessoa, exercendo em quem é a vítima uma chantagem, uma manipulação, a sensação de estar sempre em débito com o outro, sempre em dívida. Então, a forma como o outro conduz, né? A forma como o outro conduz com quem é a vítima, coloca a vítima numa posição de ela sempre ter a percepção e ficar sentindo que ela deve algo àquela outra pessoa, que ela está em débito com aquela outra pessoa, que ela tem que retribuir, que ela tem que entregar, que ela tem que viver naquela órbita daquela pessoa de alguma forma. Ela acaba se sentindo culpada se ela não fizer isso. Isso tudo não acontece de forma declarada, é algo sutil. A manipulação emocional, ela acontece quando uma pessoa utiliza de palavras, gestos, manipulação de sentimentos para influenciar o outro. E aquela pessoa faz isso de forma consciente, com o objetivo de conseguir o que ela deseja. Ela tem um alvo, ela tem um target ali e ela age com esse objetivo. Ivy, como assim? Simples assim, minha gente. Manipulando por meio de palavras, agindo com inconformidade ou autopunição, ou seja, ao ser confrontado sobre situações ou sobre o seu comportamento, ou ainda quando não concorda com as atitudes alheias do companheiro, o que acontece? O chantagista, o manipulador, ele irá demonstrar inconformidade que pode até chegar numa autopunição. A inconformidade que eu estou trazendo aqui, eu quero explicar um pouco mais para você, é aquele momento em que a pessoa discorda e dispara a falar, com excesso de rebeldia, com resistência, o famoso bate-boca, minha gente. Sabe aquele que a pessoa, você fala com ela, parece que a pessoa tá travada e fica impenetrável. Você tenta argumentar, você tenta explicar, você tenta se justificar e a pessoa tá impermeável. Ela dispara a falar com excesso de rebeldia, resistência, totalmente fechada para a resolução do problema, de forma direta e prática. Ela se fecha ali, dispara em argumentar, em persistir no alvo. E geralmente são frases do tipo: eu não mereço isso. Ou o inverso também acontece: é muito próprio que você faça isso comigo, eu sou a pior pessoa do mundo, tá certo. São recorrentes em discussões, gente, essas frases. E são recorrentes essas frases saírem da boca de pessoas manipuladoras. Essa pessoa tá querendo te constranger, essa pessoa tá querendo te intimidar, tá querendo fazer com que você não traga o seu ponto de vista, com que você encontre um contraponto entre o que ela quer e o que você quer. Distorcem fatos também. Então, a pessoa facilmente inverte todo o contexto da situação, sendo capaz até mesmo de envolver terceiros na história. Criança, quando tem filho, a pessoa envolve,
familiares, a pessoa envolve para provar que ela tem razão. O manipulador, ele tem o hábito de estruturar tão bem as convicções dele que ele consegue fazer com que as pessoas acreditem na história dele. Ele cria de uma maneira tão bem estruturada a mentira, aquele movimento que ele faz para justificar as questões que ele está querendo fazer, se impor e valer, que ele realmente conduz de uma forma que ele mesmo acredita e que você também às vezes acaba até, né, sendo manipulado e envolvido. Ok, tá bom, né? Outra coisa, são bons de fazer as outras pessoas, né, a vítima, sentir culpada. Aqui eu vou fazer um parêntese e vou me estender um pouquinho, porque eu acho que é o ponto principal para quem sofre de manipulação com outras pessoas, né, para quem é manipulado de alguma forma emocionalmente. E essa é uma demanda muito grande que eu tenho em consultório, essa bendita culpa, né? A culpa, ela é uma das grandes armas da manipulação emocional, em especial quando o manipulador está dentro de um relacionamento amoroso. É importante sempre a gente lembrar que os manipuladores, eles estão o tempo inteiro, gente, em alerta, para jamais se sentirem prejudicados em qualquer situação que seja. Então eles articulam porque eles querem o bem-estar próprio, sempre é o foco. A busca do bem-estar próprio a qualquer preço é o combustível para pessoas manipuladoras. Por isso, quando um manipulador está num relacionamento, ele tende a culpar o outro por tudo que não vai bem dentro daquele relacionamento, sem jamais cogitar a hipótese de ele também ter responsabilidade naquilo que não tá bom, não tem a ver com ele. Se o outro faz qualquer cobrança na relação, ou traz um questionamento, ou vem dizer que algo não está legal, o manipulador rapidamente encontrará um argumento para dizer que o que não vai bem não é porque ele fez alguma coisa, é porque o outro não está fazendo por onde, não está fazendo a parte dele, por isso que não está bom. Tem alguma coisa errada. Eu sei como é. Aquela sensação de que alguma coisa é errada. Gente, pessoas manipuladoras irão recorrer a tudo, inclusive a um bom dramalhão, fazer uma boa performance ali, teatral, chorar, se esmurrar, tacar a cabeça na parede, machucar, né, a si mesma, verbalizar dores repentinas. Ai, eu tô com dor no meu peito, ai, começou a doer aqui. Tudo isso junto compõe uma cena, gente. Vem, eles trazem, não tem dó nem piedade, põe em questão mesmo. Traz um desmaio, uma tonteira, uma dor de cabeça fortíssima. E qual é o intuito disso? Te fazer sentir culpa, tão somente isso. Te fazer sentir culpado. Fazer com que caia sobre os teus ombros todo o imbróglio, tudo que tá rolando, vai pôr em cima de você. E você não pode abraçar tudo isso. Você tem que ter os seus olhos abertos para saber quando você está sendo manipulado emocionalmente. Você não pode permitir. Não há outra pessoa que possa fazer isso por você. É só você que consegue dar conta de falar, chega. É só você. Ninguém consegue fazer isso por você. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que perceber. Você tem que estar atento e saber quando você está sendo manipulado emocionalmente. O inverso também pode acontecer. Sempre daquela forma assim, exagerada, mas no silêncio. Aquele silêncio súbito, aquele fechamento exagerado, né? De não converso, não quero falar. Não quero falar. O que aconteceu? Nada. Né? O famoso nada. Aquela apatia, aquele olhar vago, aquela pessoa que fica te pondo na geladeira, conhece? Já colocou alguém na geladeira? Já foi colocado? Coloca ali, ó, né? Deixa a pessoa naquela gelada, não responde, não fala, senta, ó. Segue
sem demonstrar nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de conexão com a situação que está afligindo o outro, que está acontecendo. Essa forma também de não se sensibilizar é manipulação emocional, tá, gente? Então, acenda aí a luzinha para as pessoas que te trazem esse peso e essa culpa. Ela não te pertence, tá? Ou principalmente não precisa pertencer. Essa culpa não precisa pertencer a você. Adultos conversam, adultos trazem pontos, adultos ajustam situações que fiquem ok pra mim e ok pra você. Se tiver só ok pra mim e não ok pra você, não tá legal. Alguém tá ganhando, né? E tem que estar ok pra mim e ok pra você. Outra coisa, pessoas manipuladoras emocionalmente são pessoas que minimizam a dor e as inseguranças das outras pessoas. Passa por cima ignorando, a pessoa tá falando ali, tá colocando, tá trazendo. Ah, tá bom, depois. Tá. Que? Então você não pode ignorar tão somente, ou a dor dele ser, eu vim te contar uma coisa, a sua é menor, a minha é maior, né? Não, imagina, o seu espera, você precisa resolver esse problema aí com a sua mãe, isso você espera, primeiro eu vou resolver aqui minha questão de comprar esse carro e depois a gente vê isso. Não, a pessoa tem que ser ouvida, tem que ser colocado dentro de uma lista de prioridades a ser resolvidas aqueles problemas. O problema de um nunca é menor do que o problema do outro, o problema é problema, certo? E não tem prioridades. Prioridade, né? Então a gente chega com um assunto, outro chega com outro assunto, a gente alinha e resolve aquela prioridade. E depois a segunda coisa vem ser prioridade. Então a gente vai trazendo e a primeira coisa sempre tem que ser resolvida. Não tem menor ou maior. Também podem apresentar comportamentos passivo-agressivos. Esse também é campeão de bilheteria aqui. É o famoso... Não tive intenção. A pessoa foi, pisou, né, mandou aquela informação pra você, jogou aquela palavra horrorosa na tua cara, te lançou culpa. Eu falei isso, mas eu não tive intenção. Minha intenção foi boa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sei, de boa intenção o mundo tá cheio. Muitas vezes a pessoa faz uma crítica sutil, com um tom de brincadeira, né? Ou machuca o outro com palavras, inventa história, né? As conversinhas, e depois solta. Mas não foi essa a minha intenção. A gente precisa ter uma vida intencional. A gente precisa ter uma vida onde a gente sabe, né? O adulto caminha dentro daquilo do alvo que ele busca chegar. Então não tem como, né? Não dá pra gente sair soltando, falando o que a gente quer e achar que tá tudo bem, né? Esses comportamentos, eles também podem vir disfarçados, viu? Eu só queria ajudar, por isso que eu dei esse toque. Cuidado, gente. Abre o olho. Isso vem sempre da mesma pessoa, sempre no mesmo nicho, né? Uma piada sobre gordinho, uma piada sobre o jeito que você fala, uma piada sobre uma situação financeira, uma piada sobre cor, uma piadinha, uma coisinha ali, e a pessoa vem te manipulando emocionalmente, ela vem te colocando numa situação onde você se sente a menor, a fracassado, a não possuidor das forças necessárias, das competências necessárias para conseguir ir à frente. Gente, manipuladores, eles são como os vampiros energéticos. Mesmo que a manipulação e os comportamentos da pessoa manipuladora sejam sutis, com a convivência, as pessoas ao redor dela começam a sentir que a presença daquela pessoa causa desconforto. Sabe aquela pessoa que chega assim e você fala, fulano vai estar lá, fulano chegou, bom, vou tentar não precisar sentar muito perto e tal, mas o fulano vem, a pessoa chega, ela toma um espaço, ela chega que não tem como você se afastar ou se esquivar daquilo. Ela chega e ela alastra onde ela chega, né? A voz dela chega de uma ponta na outra da sala onde que ela está.
E com o passar do tempo, as pessoas, elas percebem que estão evitando contar a sua vida para aquela pessoa. A gente começa a saber quem é a pessoa que a gente, né, não pode se expor tanto. E aí a gente começa a ter um relacionamento, né, com essa pessoa, daquele tipo do pisando em ovos. Porque sabe que se expuser a sua vida, suas fragilidades, serão motivo de chacota. Então o que a gente faz? A gente começa a não participar, aquela pessoa, das nossas coisas, né? Porque a gente começa a entender que a gente vai ser chacoteado, a gente vai ser mal interpretado, mal visto. De alguma maneira aquela pessoa vai chegar e vai tirar o nosso brilho, né? Vai tirar a nossa alegria de alguma forma. Esse tipo de pessoa manipuladora emocional que suga nossa energia, e energia aqui, eu tô falando nada esotérico, não tô falando de energia cósmica, de energia do sei lá, dessas coisas de energético, não tô falando disso. Energia aqui, eu tô falando de coeficiente de positividade, que é medida em hertz no nosso cérebro a partir da qualidade positiva dos nossos pensamentos, certo? Então, quando eu falo aqui que as pessoas manipuladoras sugam a nossa energia, é porque a vibração delas em hertz é tão baixo, eles têm um coeficiente de positividade baixo, e quando eles chegam no lugar, eles lameiam todo mundo com aquela negatividade tóxica que é a manipulação emocional, certo? Então, são pessoas que, ao se aproximarem, trazem consigo uma sensação imediata de desconforto, fazendo com que as pessoas ao redor se sintam esgotadas, emocionalmente esgotadas, sem entender exatamente o porquê essa sensação. A gente fica só se sentindo, Ai, nossa. Não é espiritual, não é demônio, não é nada disso não, é coeficiente de positividade, pessoa que tá com a vibração em hertz dos seus pensamentos tão baixos, tão negativos, que ela gira em torno dessa vibração. Sabe aquela sua prima que liga só pra falar? Desliga o telefone na cara dela. Tanto a pessoa que tem a positividade para o polo negativo traz isso com ela, quanto pessoas que estão com coeficiente de positividade acima de 70 chegam num lugar, você fala, nossa, ainda bem que fulano chegou, veio, conversa, palavras boas, positivas, que te encorajam, que acreditam em você. Pode dar um feedback, mas algo que vai te fazer um apontamento, que não vai te condenar com palavras chulas. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Quem tem um coeficiente de positividade abaixo de 70, fácil perceber. São pessoas com palavras depreciativas, são pessoas que até para te apontar algo, te apontam de maneira chula. Pessoas com coeficiente de positividade alto, as pessoas elas têm palavras nobres para você. Até para te dizer algo difícil, essas pessoas te falam de uma maneira nobre, de uma maneira edificante. E o último ponto aqui, mas não menos importante, é que essas pessoas tendem a ser agressivas. Isso é muito sério. Eu trabalhei 2 anos na Delegacia da Mulher, vivendo manipulação emocional com aquelas mulheres vítimas de situações terríveis, e esse ponto era o ponto onde elas chegavam lá, né? Elas chegavam com a violência física. Já tinham passado por todas essas outras ordens de manipulações aí que eu trouxe para vocês. Então, quando o manipulador percebe que algo não saiu da maneira como ele desejava e que os seus comportamentos manipuladores não foram capazes de atingir resultados esperados, ele parte para a agressão como forma de obrigar o outro a fazer aquilo que ele quer que faça da forma dele e não da forma da outra pessoa. Uma das armas mais usadas pelo manipulador também é a ameaça, a vingança. Pode ser contra ele mesmo, né, contra si ou contra o outro.
O manipulador, gente, ele tem uma tendência forte a ameaçar que vai fazer algo pra si. Ah, eu vou me matar, enfim. Ele tenta controlar o outro, ameaçando com ações severas e extremas. Sabe aquela conversa do tipo assim... Ah, se você não ficar comigo, eu me mato. Ah, pensei que você ia comer de novo. São algumas frases que podem ser usadas no fervor do confronto ali. E mais, perceba que há uma diferença clara entre ameaça, as ameaças, e alguém que está sofrendo com depressão, tá? Então eu tô falando aqui de pessoa que ameaça que vai se matar, mas é totalmente diferente de uma pessoa depressiva que comete suicídio, ok? Por quê? Quando a pessoa tá com depressão e ela corre o risco de vida devido a um transtorno psicológico, porque no transtorno a pessoa quer se matar porque ela está completamente vazia de tudo. Não porque ela quer controlar o outro com aquela ameaça de uma suposta morte. Na manipulação emocional, o manipulador ele tenta controlar a situação e impor o formato da situação conforme ele quer, exclusivamente do jeito dela. E ela ameaça se matar, ameaça fugir de casa, ameaça várias coisas, às vezes cumpre. Mas não é pelo mesmo motivador de uma pessoa que está deprimida e que às vezes chega a cometer o suicídio. Muito bem? Certo, gente? Era isso que eu tinha pra gente aqui hoje. Acho um assunto muito importante, muito legal de a gente abrir os olhos e ver. É uma psicoeducação muito bacana. E hoje era isso. Se cuide, não permita se expor a esse tipo de relacionamento, tanto amoroso quanto de amizades, quanto de relações de trabalho, de chefe e funcionário. Não negligencie a você mesmo. Nós somos responsáveis por aquilo que deixamos nos afetar. Então, se você se vê em um relacionamento assim, manipulador, sendo manipulado, por favor, procure ajuda. Tente de uma maneira saudável estabelecer um limite, porque às vezes são pessoas tão próximas que não tem como a gente simplesmente ir embora, né? Mas a gente tem que aprender a impor limites para essa relação. E por mais que seja difícil, das que você puder, se desvincule. Se você gostou, curte o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e queira bem. Aperta aí o sininho para ser notificado para próximas sessões de terapia aberta e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!